Imagine que sua vida é um livro e você está com o dedo preso na mesma página. E faz tempo. A história até começou bem, mas agora o que era rotina virou peso. Sabe aquela sensação de que o dia passa, você faz 1000 coisas, mas ainda sente que não avançou? Que, no fundo, está ocupado, mas travado. Se você sente que chegou a hora de mudar o capítulo, hoje eu quero te convidar para você olhar para o que você faz bem, seus pontos fortes, as suas competências, para aquilo que te energiza e te desafia e te conecta com o que importa, o que faz sentido. Sabe por quê? A gente tem a necessidade de virar a nossa página, que muitas vezes não existe tanta coragem a qualquer preço, sabe, aquela questão do herói, da heroína, só um pouco mais de presença e de propósito. Meu nome é Minoru Ueda e neste canal a gente fala sobre propósito de vida, a gente fala sobre produtividade com sentido, a gente fala sobre inteligência emocional, a gente fala sobre Ikigai, razão de viver, sentido da vida, a filosofia japonesa dos centenários e das centenárias de Okinawa, da ilha japonesa, a gente fala de pontos fortes, do flow e tudo aquilo que ajuda você a transformar a sua trajetória com mais presença, com mais consciência. E o vídeo de hoje nasce de um reencontro, sim, um reencontro que eu tive com um ex-mentorado que me disse algo que me tocou nesse encontro. Professor, foram pequenos ajustes, mas que mudaram tudo. Aí eu pensei que esse pequeno ajuste tem que ser compartilhado com você, porque às vezes não é uma mudança radical nessa transição ou em mudanças de vida ou mudança de trabalho e tal, é um novo olhar, um novo ritmo. Vamos começar com uma pergunta simples, ok? Você já teve aquela sensação de que o tempo voa quando você está fazendo algo? Já teve aquela sensação de falar, nossa, já passou esse tempo e tal? Ou de que mesmo cansado, aquela atividade te deixa mais vivo por dentro, mais animado, mais animada? Ou ainda que você quer se aprofundar, sabe aquela questão da aprendizagem contínua, aprofundar na aprendizagem? Estudar mais, mesmo que ninguém cobre você não tem prova, você não tem teste, mas você fala, nossa, eu quero aprofundar esse conhecimento. Esses são sinais de que você está em contato com um ponto forte. E eu quero convidar você agora para refletir comigo. Vamos refletir? Se você de repente querer pegar uma caneta, um papel, vamos lá. Quando o tempo passa rápido para você? Quando? Que tipo de tarefa te absorve? O que você está fazendo a ponto de você esquecer o relógio, o tempo, né? O tempo cronológico? Em que situação você sente que está no ritmo presente, inteiro, integral, engajado? Quando você se sente energizado, sabe aquelas emoções positivas? Qual foi a última coisa que você fez que te deixou com mais energia? Sabe aquelas coisas assim, quando tem mais, quando... né? Então, como isso começou? Que atividades renova você? Quais atividades renovam suas baterias, mesmo quando o dia está puxado? Sabe aquela exigência, correria, tudo isso? E quando você quer se aprofundar, aquela aprendizagem, você quer conhecer mais coisas. Que tema? Que tema você pesquisa por vontade própria? Que assunto? Sem que ninguém peça, sabe? Aquele assunto, aquela atividade que você quer aprofundar, sobre o que você adoraria conversar, sabe? Por horas, sem se cansar. Sabe aquele assunto, aquele diálogo que você tem com alguém, você fala, nossa, esse assunto me atrai. Esses 3 sinais, tempo, energia e desejo de aprofundar, são indicadores do flow, desenvolvido pelo psicólogo chamado
Mihaly Csikszentmihalyi, que a gente tem uma série de vídeos nesse canal. Então, se inscreva no nosso canal. A gente fala de flow e outros vídeos, outros temas, e a gente entra nesse processo do estado de concentração máxima. E prazer em fazer algo desafiador, mas possível, é o equilíbrio entre competência e desafio. E por falar em flow, deixa eu te contar uma história que me acompanha há alguns anos. Durante um dos treinamentos, nos workshops de liderança positiva que a gente desenvolve, baseado no meu livro Liderança Positiva, eu conheci um jovem executivo extremamente brilhante, sabe, rápido, técnico, cheio de ideias, mas ele carregava um padrão, um desafio. Ele vivia olhando para o passado, para o espelho retrovisor, sabe? Tudo era comparação com a empresa anterior. Então a gente fazia uma atividade na conversa, puxa vida, ele sempre olhava pelo espelho retrovisor e falava assim: antigamente era melhor. Eu era feliz e não sabia. E quando a gente olha demais para o retrovisor, tanto eu quanto você, a gente deixa de ver o para-brisa. E eu tenho um amigo que fala assim, fica olhando muito para o espelho retrovisor, acaba batendo, né? Acaba batendo. Ano depois, nós nos reencontramos. Eu e esse ex-mentorado. E ele já era gerente de uma grande área de tecnologia. E ele me disse: Ueda, demorei para entender, mas virar a página foi o que me fez andar, crescer, correr com produtividade, com sentido. E sabe o que destravou isso? A escuta. Ele falou para mim, a escuta. Ele descobriu, e a gente falava muito nas reuniões isso, a escuta. Ele descobriu que não escutava de verdade, que estava sempre pensando em outra coisa, preparando a resposta antes mesmo de ouvir, sabe? Tentar escutar para responder e não para entender. E foi aí que nós começamos a trabalhar lá atrás a escuta ativa e empática. Por isso que ele falou assim, Ueda, foi um pequeno ajuste, eu lembro até hoje, até como se fosse ele falou, um pequeno ajuste, Ueda. Os especialistas chamam isso de você sair do estado de ruminação mental. Sabe, aquele loop, aquele ciclo vicioso de pensamentos que ocupa a mente e impede a presença, impede você ampliar sua visão, construir relacionamentos? O professor Daniel Goleman fala da tríade da empatia. No livro O Foco, que a gente tem vários vídeos aqui no nosso canal, ele fala sobre empatia cognitiva, que é entender o raciocínio do outro, então o lado racional, a referência, a empatia emocional, perceber e principalmente acolher os sentimentos, então a empatia emocional, e aí a gente tem a compreensão empática. É quando você manifesta a sua escuta, quando você manifesta a sua empatia com uma pergunta ou um gesto que demonstra para a pessoa que, eu te ouvi, sabe aquela, me fale mais. Foi isso que ele começou a fazer. Ele começou a escutar com intenção de entender. E a equipe respondeu, a equipe reagiu. Ele me disse, falou assim, professor, eram só pequenos ajustes, mas aumentar a velocidade de compreensão da equipe e diminuir a resistência, porque quando você escuta e faz perguntas, as pessoas começam a participar e diminui a resistência. Ou seja, ele começou a gerar engajamento. Então, é um processo, você gera o processo do engajamento com uma escuta, porque você alimenta a contabilidade emocional da confiança. E o engajamento é o que acontece quando as pessoas se sentem que pertencem, que elas são ouvidas, que elas têm valor, que são vistas, ou numa reunião, ou na participação, sabe aquela questão do brainstorm, né? Que você aumenta o processo de confiança a partir da sua escuta ativa, que gerou então participação nesse grupo. E quando a pessoa participa, ela engaja, ela veste a camisa. Eu costumo falar nas palestras, ou na mentoria Virtus, ou nos workshops, que as pessoas, elas vestem a camisa porque elas se tornam donas daquele projeto, donas daquela ideia. E aqui entra algo fundamental, os pontos fortes.
Quando você reconhece os seus pontos fortes, você entra em flow. Flow, né? A experiência, a qualidade da experiência. E quando uma equipe usa seus pontos fortes, isso é genial. Acompanhe o meu pensamento. O resultado aparece porque as pessoas entregam, elas têm prazer em desenvolver seus pontos fortes, em criatividade, e melhora o relacionamento, o ambiente deixa de ter um ambiente tóxico para gerar um ambiente positivo. Nos cursos de criatividade, nos workshops de gestão, de comunicação, a gente trabalha muito esse processo dos pontos fortes unindo com o flow. Mas como a gente identifica os nossos pontos fortes, Ueda? Aí entra uma ferramenta que eu uso há mais de 10 anos, o DISC. O mapeamento comportamental, mapeamento do seu perfil comportamental. O DISC, ele é um acrônimo, né? DISC, dominância, influência, segurança e conformidade. Ele mostra como você age, como você reage, como você se comunica, como você toma decisões e se organiza. Atenção, não é rótulo, hein? Não é rótulo, não fica rotulando, é uma bússola, né? Porque ele é um acrônimo desses 4 a forma de eu reagir e agir que todos nós temos uma combinação e assim não existe melhor ou pior, então eu deixo de julgar a outra pessoa e sim, o mais importante é o próprio processo de autoconhecimento que eu começo a validar a outra pessoa, a validar o comportamento, o que propicia ganhos nesse relacionamento, criando então todo um processo, né, de relacionamento positivo. Bom, se você é dominante, tem a dominância, você geralmente tende a ser direto, objetivo, resolver rápido. Se tem o I de influência, seu forte está na comunicação, na motivação do grupo, na conexão com as pessoas. Lembra, todos nós temos as combinações. Se tem o S de estabilidade, segurança, você busca harmonia, constância e segurança. Imagine aquele meu mentorado já compreendendo todo esse processo como gestor lá. E se tem o processo do C, da conformidade, você valoriza a precisão, qualidade e análise. Todo um conjunto onde você compõe o perfil mapeamento comportamental. Quando você entende seu perfil DISC, você entende o que te fortalece e o que são os seus desafios. Inclusive, no e-book O Código da Produtividade, eu trabalho a conexão dos mapeamentos do mapeamento comportamental DISC com o flow, com os pontos fortes, com as metas e objetivos, com a produtividade com sentido. Você vai encontrar como usar o seu perfil comportamental a favor da sua produtividade com sentido. Lá eu explico a relação entre o DISC com os pontos fortes, com o flow, com as forças humanas e como gerar todo o processo de engajamento. Tudo isso de forma prática, com exemplos do dia a dia. Caso você queira adquirir o e-book O Código da Produtividade, o link está na descrição. Você pode começar hoje a alinhar quem você é com um jeito mais inteligente emocionalmente, com a inteligência emocional, de produzir com sentido a sua produtividade e não de forma tóxica. Já que a gente está falando de autoconhecimento, eu quero compartilhar um exercício com você, tá ok? Que eu aplico em alguns workshops, aplico da mentoria Virtus, aplico nas nossas palestras, né? E eu quero compartilhar aqui com você. Papel? Caneta na mão? Vamos para essa reflexão aqui? Nós vamos fazer junto uma descoberta baseada na filosofia do Ikigai. Sim, o caminho japonês para uma vida com sentido. Ikigai, sentido da vida. É o estudo com os centenários e as centenárias da ilha de Okinawa, no Japão, que possui todo um equilíbrio da razão de viver, qualidade de vida, qualidade profissional. Então, a pergunta número 1, tá preparado? Preparado aí? Vamos lá? No que você é bom? Sim, o que você faz com facilidade, seus pontos fortes e que os outros reconhecem. Porque às vezes a gente faz de forma tão automática e fala, não, isso não é ponto forte. É ponto forte, sim. Em que situações? Olha a pista lá, que você costuma ouvir. Nossa, como você faz isso tão bem? Como você faz tão fácil isso? Como você faz tão rápido isso?
Pergunta número 2. O que você ama fazer? O que você faria com alegria, mesmo sem receber por isso? Sem ter reconhecimento às vezes? Qual atividade te deixa leve, com vontade de fazer, puxa vida, eu quero fazer novamente, isso me faz bem, né? Isso eu amo, tal. Pergunta número 3. O que o mundo precisa que você pode oferecer? Pensa em coisas pequenas, não precisa falar, não, é aquilo, não. Coisas pequenas, que problema ou causa te mobilizam, que faz com que você tenha vontade de participar, que contribuição você gostaria de deixar por onde passa. É a questão do legado, o que você quer deixar de legado para essa vida? Vamos para a pergunta número 4? Pelo que você pode ser remunerado ou reconhecido? Onde você pode ser reconhecido? Onde você pode ser remunerado? O que faz com que você tenha retorno financeiro e, atenção, ou emocional, as suas necessidades emocionais de reconhecimento, conexão, como esse talento, esse ponto forte pode ser útil também para as outras pessoas, né? Então, é esse conjunto, o equilíbrio dessas 4 perguntas. E quando você responde essas perguntas, é como você monta o seu mapa de propósito, do propósito, né? Do processo do propósito, né? E é exatamente esse mapa que a gente aprofunda na mentoria Virtus, que é baseado na filosofia do Ikigai Flow. Lá a gente une o seu perfil DISC, o seu mapeamento comportamental, seus talentos, suas forças humanas, sua história, as emoções positivas, os seus valores mais profundos. É uma jornada individual com base no Ikigai Flow. Exercícios práticos, é um mapeamento, vários mapeamentos, a escutativa nossa e desenvolvimento real no processo. Bom, se você quiser conhecer mais, o link também está na descrição da mentoria Virtus. E quando você começa a entender de gente, lembra que a gente está fazendo essa jornada do livro do seu dedo ficou lá preso naquela página, você começa a entender de gente, de si e das outras pessoas, você também começa a desenvolver as suas competências emocionais, que fazem uma grande diferença para tornar mais leve a oportunidade de virar a página. Vamos lá, vamos conversar agora sobre as competências emocionais baseadas no meu livro Competência Emocional, Quanto Antes Melhor. Estava até observando se eu trouxe ele aqui, esse livro aqui, ó, que é baseado nos estudos do Dr. Daniel Goleman. Autoconhecimento, vamos lá. Perceber seus padrões, tá? Isso é muito importante, suas forças e também seus limites. Então a gente tem comentado aqui nesse vídeo a oportunidade que a gente tem de fazer essas conexões. O autocontrole, de 0 a 10, como você está? Como você lida com o que te tira do eixo, sabe? Aqueles desafios. A automotivação é a questão de seguir em frente, mesmo sem aplauso, é automotivação. E a empatia, né? Que a gente falou da tríade: escutar, acolher, compreender. E as habilidades sociais, as entregas dos relacionamentos positivos, saber dar, receber, conversar, negociar, conexão, construir juntos, trabalhar em grupo, como é aquela escutativa do meu ex-mentorado, meu amigo, que falou, nossa, pequenos ajustes. Essas competências, elas não são acessórios, as competências emocionais. Elas são fundações, são pilares para que a gente possa, para que te auxilie a virar a página. Eu gosto de falar de novos ciclos, para você obter conexões saudáveis, relacionamentos positivos, resultados positivos. Aliás, lembra daquele mentorado, né? Do mentorado que eu estou comentando do início, que olhava muito espelho retrovisor e virou a página, virou gerente e disse que foram pequenos ajustes. Além das perguntas que compartilhamos aqui, teve uma que ficou marcada, né? O que você sempre sonhou em aprender, que a gente trabalhava na mentoria, mas nunca teve tempo ou foco. Pensa nisso. O que você sempre sonhou em aprender, mas nunca teve tempo ou foco. A questão muitas vezes não é tempo, às vezes é foco. Aí ele escreveu 5 coisas na época. E alguns anos depois me disse com orgulho, Ueda, realizei 3 delas. Inclusive, essa eu achei genial. Ingressar e cursar, e agora ele concluiu o curso de
filosofia. E ele falou assim, Ueda, foi tão bacana que iniciou todo o processo do autoconhecimento lá na mentoria, a importância do autoconhecimento, e ele ainda complementou. Isso me ajudou a entender de gente e, acima de tudo, o meu processo de autoconhecimento. E aprendeu a virar a página, não ficar olhando muito para o espelho retrovisor. Essa é a riqueza desse caminho, dessa jornada que a gente fala do processo da Ikigai Flow, que a gente fala desse processo de produtividade com sentido. Não precisa ser uma virada radical, eu sempre falo isso, muitas vezes é a presença de pequenas escolhas, de micros escolhas, de coragem para olhar para você, se escutar com generosidade. O nome disso é autoempatia, autovalidar-se, o verbo da empatia, validar-se. Antes que a gente encerre, vamos puxar aqui um pequeno resuminho. Aí você fala, essa coisa de professor. Não, é aquela revisão depois de uma aula, de um bate-papo aqui. Bom, a gente começou imaginando a vida como um livro. Lembra que com aquela sensação de estar meio travado, quando o dedo fica preso na página de um livro e na mesma página, né? Na mesma página fica aquele peso travado, a gente relacionou, que são sinais que mostram quando você está no caminho certo, mas ainda, sabe, acha que o tempo voa e você não consegue terminar, não consegue fazer todo o check, e você não termina uma tarefa e fica até cansado, e a gente também falou que você pode até ficar cansado, mas feliz. E sim, quando você está com vontade de aprender mais, lembra que a gente falou do flow, mesmo que ninguém esteja pedindo, você aprofunda o conhecimento, cansado fisicamente, mas mentalmente você fala, nossa, quando tem mais desejo, satisfação, aquele estado em que tudo flui. A gente também falou que é importante a importância do autoconhecimento através do DISC, não é disco, mas ajuda a entender como você se comunica, você decide, você lidera, reage e age, e às vezes se enrola também, tem os desafios. A gente mostrou aqui a importância dos pontos fortes, que não só serve para impressionar, mas é uma responsabilidade, viver com mais sentido através das forças humanas, dos pontos fortes, sem precisar trocar de livro, né? E sim virar a página. Nós fizemos um exercício do Ikigai, lembra das 4 perguntas? Simples, mas elas são potentes porque elas vão direcionando o nosso foco, nossa abordagem da sensação mesmo, do sentido de viver. Bom, você já deu um grande passo aqui, né? E a gente não pode esquecer das 5 competências emocionais. Lembra? Autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia, habilidades sociais, que se fossem matérias de escola, evitariam muito mal entendido na vida, da nossa vida adulta, do nosso dia a dia, dos nossos desafios. É claro que te apresentei 2 caminhos para ir além, né, durante esse vídeo aqui. O e-book, o Código da Produtividade, onde a gente faz a conexão do DISC com os pontos fortes, com o Flow, e para que a gente possa parar de correr em círculos para ter uma produtividade com sentido e começar a produzir com mais propósito. E a gente então fez a conexão com a mentoria Virtus, para quem quer se colocar tudo isso em prática com acompanhamento, clareza e direção, no ritmo da sua própria jornada. Isso é muito importante, no seu próprio ritmo. Bom, para a gente encerrar essa conversa, a gente vai lembrar da nossa metáfora, lembra da nossa história inicial? Vamos fazer assim as conexões aqui. Sua vida é um livro. Ok? É um livro aberto. E hoje talvez seja o dia de você virar a página. Para que você possa virar a página, você não precisa, você não necessita, sabe, daquele esforço heróico de virar toda a página, tudo isso. Não. Você não precisa esquecer o que passou, você tem que valorizar o que você passou, mas você pode escolher o que você pode levar com você nas próximas páginas. Eu gosto muito de fazer o exercício do cata-joia, da programação neurolinguística. Cata-joia, não é cata-tranqueira quando você olha nesses momentos para as coisas que aconteceram com você. É olhar para o seu passado e catar as joias, aquilo que contribui e traz ainda a base, sustentação
inspiração para que você possa ter uma produtividade com mais sentido, com mais qualidade de vida, com mais saúde mental, com mais verdade e mais emoções positivas. Você pode escolher escrever um novo capítulo com leveza, com flow, com propósito e com presença. E se quiser, me conta aqui nos comentários como você está virando a sua página, qual parte dessa nossa conversa fez mais sentido para você. Eu gosto muito de saber como cada um vai conectando. Isso também é importante para que a gente possa aprender, reaprender e aprender novamente. Se quiser dar o próximo passo com mais clareza, aprofunde, conosco aqui, assista os outros vídeos que a gente conecta a produtividade com sentido, Ikigai, porque é importante que a gente saiba cada vez mais a hora para a gente aprofundar nosso autoconhecimento através dos nossos talentos, dos nossos pontos fortes e cada vez mais compreender que a vida só tem sentido sentindo-a.